Bom dia, pessoal. Vamos então para as orientações do dia de hoje. Hoje, então, dia 11 do mês de agosto do ano de 2021. Agosto pode ser representado, pode ser representado aqui pelo número 8, porque ele é o oitavo mês do ano. A primeira atividade que a gente tem para fazer é a atividade de matemática. Aqui em matemática a gente vai fazer as atividades da página 72, estudando um pouquinho sobre anos, né? Os anos. Deixa eu abrir o livro. E fazendo análise se é antigo, se não é. Enfim. Vamos ler o que está escrito aqui em cima. Informações sobre os brinquedos. A professora Clara pediu aos seus alunos que observassem uma das páginas de um livro. Nela apareciam ilustrações de crianças brincando e algumas informações. Então aqui estão as ilustrações, né, das criancinhas brincando. E aqui nessa tabela tem as informações. Autorama, o ano que ele foi criado, 1956. Banco Imobiliário, o ano que foi criado, 1935. E assim por diante. Aí aqui embaixo tem algumas perguntinhas. Antes eu vou ler todas as datas que eu acho importante vocês escutarem, pelo menos. Então, Boneca Barbie, 1959. Futebol de Botão, 1947. Lego, 1949. Playmobil, 1974. Skate, 1965. Urso de Pelúcia, 1902. Só a partir desses anos que esses brinquedos existiram. Aí aqui tem as perguntinhas. Responda as perguntas feitas pela professora Clara. A. Você conhece algum desses brinquedos? Sim ou não? Ponto. Daí a próxima pergunta. Qual ou quais? Então você vai responder se conhece, sim. Se você conhece, qual desses brinquedos que você conhece, ou se não, daí não tem uma segunda resposta, né? B. Qual dos brinquedos do quadro é o mais antigo? O mais antigo vai ser o menor ano, né? Que é o ano mais antigo. Não. Que ótimo. Fechei tudo. Tá. Pronto, voltou. Então, vocês vão olhar todos esses números e baseado no que a gente já viu de construção de número, composição e decomposição de número, vocês vão ver qual que é o número mais pequeno desses que estão aqui. Se é o mais pequeno, ele vai ser o mais antigo, né? C. Qual é o mais recente? Então, o mais recente vai ser o mais novo. O número vai ser o maior número que aparece aqui nessa tabela, né? E D. Em que ano foi criado o futebol de botão? Tá super fácil, é só localizar futebol de botão e colocar o ano aqui na frente. E a boneca Barbie? Também é só localizar o ano e colocar a resposta aqui na frente. Super fácil essa atividade de matemática, né? Depois disso, a gente tem, então, português. De costume, né? Português. Aqui a gente vai continuar nossos estudos sobre a acentuação gráfica. E para isso a gente vai fazer a atividade da página 65 do livro de português. Então, vamos lá abrir o livro de português. Aqui. Então, aqui, vocês vão aplicar algum dos conhecimentos sobre a acentuação que a gente já estudou. 2. Ai, minha caneta. Aqui. 2. Leia as frases e use o acento gráfico agudo ou circunflexo. Agudo é um risquinho, circunflexo é como se fosse um chapéuzinho, né? Ou uma casinha, sei lá. Associem como vocês quiserem, desde que vocês lembrem que o nome dele é circunflexo. Daí temos a primeira. Dê um abraço de um urso em uma pessoa querida. Então, aqui você vai analisar. Tem alguma palavra que precisa de acento? Aí você vai pôr o acento que você julga que é certo. Analisem, pensem. Se for preciso, volta lá na página onde está
as dicas de acentuação, né? Que eu já não lembro qual que é. Peraí, vamos achar. Aqui, na página 47 e na página 46. Ó, na página 46 tem os monossílabos terminados em A, E, O, que são acentuados com agudo ou circunflexo, e o... Cadê? Aqui, as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS, seguido ou não de S. Então, são as oxítonas. Você tem que analisar se é oxítona ou não. Agora, deixa eu voltar na página onde a gente estava. Então, aqui você vai fazer a análise de cada palavrinha e se alguma tiver dentro daquelas regras que a gente estudou, você vai acentuar, tá? Como que eu sei se é acento agudo ou acento circunflexo? Sempre que eu vou escrever, eu vou escutar a palavra. Ó, se eu tô falando vó, eu tô falando mais aberto, é o acento agudo, né? Se eu tô falando vô, que é uma fala mais normal, digamos assim, do O, aí o acento vai ser circunflexo, tá? Então, um jeito de vocês identificarem é pelo som. Ó, ó, ó. Não tem como eu falar vó se não tiver um acento, porque senão fica vô, tá? E vô ficaria vô se não tivesse acento também. Ficaria com o som certo. Porém, a regra diz que monossílabos terminados em O são acentuados. Então, a gente tem que acentuar. Essa é a regra. Entenderam? Certo. Ia apagar, só rabisquei. B. As crianças foram, mas agora aprenderam a lição. Acho que aqui tá errado. Repetiram 2 vezes ou mais. Mas agora aprenderam a lição. Aliás, eu acho que é esse, mas... Não, é esse aqui mesmo. C. Nós não nos encontramos porque estava chovendo. Então, aqui também vocês vão analisar e acentuar. D. Ana deu um nó no laço de fita. Se vocês não acentuarem essa frase aqui, fica Ana deu um nó no laço de fita. Vocês viram como ficou um som esquisito? Então, procurem a palavrinha que precisa de acentuação e façam. Letra E. A professora da nossa turma também dá aulas no 2º ano. Então, analisa aqui a frase. Ó, já até acentuaram uma aqui para vocês, de presente. Vocês vão ver se tem mais alguma que precisa de acentuação. 3. Leia o texto e complete o verso com a palavra que está faltando. As palavras que definem em ou ens ou em, recebem acento gráfico, reféns, porém, armazém, com o final A, E, O, levam acento também. Então, aqui tá faltando uma informação, uma coisinha aqui. Quais são as palavras que terminadas em ens recebem acento gráfico e terminado em A, E, O também recebem acento gráfico? As palavras monossílabos ou oxítonas, é só as duas que a gente estudou, então vai ser uma dessas duas. Aí vocês vão ter que voltar lá na página 46 e 47 e analisar. A. Troca a palavra findam por outra palavra do mesmo sentido. Então, findam, findar. Tá aqui um exemplo. As palavras tanana, que findam em, ens, em. O que será que é esse findam? Qual outra palavra que eu posso usar que é sinônimo, que tem o mesmo sentido? É isso que vocês vão pensar, tá? B. Aqui vocês vão fazer aquilo que a gente já tá meio que acostumado, porque eu vivo pedindo para vocês fazerem isso, né? Vocês vão pesquisar em revistas e jornais outros exemplos de palavras oxítonas acentuadas. Essa é a grande diferença do que eu peço. Eu peço geralmente oxítonas, né? Ou paroxítonas ou proparoxítonas. Nesse caso aqui tá pedindo uma oxítona, só que ela tem que estar acentuada,
Então, você vai copiar aqui palavras oxítonas acentuadas. Lembrando que a oxítona é quando a última sílaba é a tônica. Aí vocês vão fazer palavras o suficiente para completar essas duas linhas, certo? Terminando português, a gente vai para a última matéria do dia. A gente vai para ciências. E hoje a gente vai estudar plantas cientificamente. A gente conseguiu unir todas as matérias falando um pouco de planta. Em geografia a gente está falando de vegetação, em história a gente está falando um pouquinho de plantas também, só não me lembro certinho o que é. E em ciências também. É bom que fica só um assunto, né? Para a prova vai ser... a gente não faz prova. Bom, se bem que voltar presencial, talvez tenha. Então é bom prestar atenção. Vamos lá. Ciências aqui. Deixa eu tirar o barulho. Onde vivem as plantas e como se alimentam? Deixa eu abrir meu lápis digital. Há muitos tipos de plantas e elas são encontradas em quase todos os ambientes da Terra. A maioria das plantas vive fixa no solo. São as plantas terrestres. Então, plantas fixas no solo são plantas terrestres. Há plantas que vivem apoiadas sobre outras plantas ou rochas. São essas denominadas plantas epífitas. Então, essas são as plantas... uma planta que vocês já devem ter visto, principalmente se você tem tua avó, e ela mora em casa, não em apartamento, muito provavelmente ela tem uma orquídea. Orquídeas são assim, são epífitas. Elas, geralmente, tem pessoas que conseguem ter ela em um lugar diferente, mas geralmente elas ficam grudadinhas em outra árvore, em outra planta, né? Numa árvore, geralmente. Outras vivem na água. Essa é fácil, né? Plantas que vivem na água são plantas aquáticas, né? É só lembrar do Aquaman. O Aquaman vive na água, então aquáticas, Aquaman, só lembrar. Fica facinho, né? Continuando, você deve conhecer várias delas, com certeza. Poderia citar o nome de alguma das plantas que você vê no caminho de casa até a escola? Hoje, alguns de vocês nem lembram. Mas alguns que já foram na aula presencial vão conseguir responder isso, né? Mas vamos fingir que isso daqui não existe, porque a gente não tá indo certinho pra escola, né? Estamos numa situação diferente. Aí aqui tem 2 exemplinhos. A ninféia branca é uma planta aquática. Geralmente ela aparece com um sapo em cima dessa planta aqui, ó. Geralmente em desenho animado, os sapos estão em cima dessa folha da planta, que é bem legal. E aqui temos a bromélia, que é uma planta epífita. Ela tá numa rocha, se eu não me engano, isso daqui é uma rocha. Parece muito, pelo menos. Vamos continuar? Uma das características que tornam possível diferenciar as plantas dos animais é como ambos obtêm energia para sobreviver. Aqui temos uma coisa muito importante. Como que as plantas obtêm energia para sobreviver? Isso é uma coisa muito importante. Por quê? Porque quando vocês forem já velhinhos lá, estão fazendo vestibular, isso cai em prova. Claro, agora a gente vai aprender bem por cima. Depois vocês vão aprendendo cada vez mais. E claro, lá no ensino médio você vai aprender bem a fundo como que acontece essa alimentação das plantas, né? Que a gente chama de fotossíntese. Vamos continuar aqui que vai falar. As plantas fabricam o próprio alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. É nas folhas, principalmente, que é produzido o alimento das plantas. Entenda como isso ocorre, acompanhando a sequência de eventos no esquema ao lado. Então, aqui no esquema 1. Através da raiz, a planta retira água e nutrientes do solo. 2. Nas folhas, na presença da luz, por meio da fotossíntese, as plantas transformam água e gás carbônico em alimento e gás oxigênio. 3. O alimento produzido na fotossíntese e os nutrientes absorvidos do solo
são usados pela planta para manter-se viva e realizar suas funções. 4. O gás oxigênio produzido na fotossíntese pode ser usado na respiração da própria planta ou liberado para o ambiente, sendo utilizado na respiração de outros seres vivos. Os tons e as cores e as proporções entre os tamanhos dos seres vivos representados não são reais. Então, isso aqui é só um pequeno comentário sobre a imagem, né? Então, fotossíntese é isso. Aliás, as plantas se alimentam dessa forma. São duas fontes, né? Elas conseguem retirar alguns nutrientes da terra, por isso que tem a raiz lá enfiadinha na terra, e se a terra não for boa, ela morre. Se a terra não estiver fértil, ela morre. Por isso que precisa adubar certas terras para criar plantinha. E o outro processo, que é muito interessante, muito importante, é o processo da fotossíntese, né? Que a plantinha consegue captar o CO2, que é um gás que ele é meio que ruim para nós, podemos dizer, né? Contudo, ele é o gás que nós soltamos. Então, quando nós respiramos, quando a gente puxa o ar, a gente respira oxigênio. Quando a gente solta o ar, a gente solta gás carbônico, que é esse gás que a árvorezinha pega no ar e transforma em alimento para ela. Quando ela transforma em alimento para ela, ela produz também oxigênio. Ela faz o processo ao contrário de nós. Então, enquanto a gente respira oxigênio, solta gás carbônico, dióxido de carbono, na verdade, ela pega o dióxido de carbono e transforma em oxigênio. Então, vê como as plantas são importantes? Elas conseguem, vou pôr uma vírgula aí, né? Mas em teoria, elas conseguem produzir oxigênio para nós. Então, as plantas, elas têm a sua importância. Então, se elas são importantes nas beiras de rio para não secar os rios, elas são importantes para não ter desmoronamento em alguns lugares. E ela também é importante para os seres humanos, para os seres vivos, né? Não só humanos, qualquer ser que respira, ela é importante. Por isso que tem tanta briga com o desmatamento da floresta amazônica, porque isso afeta em vários aspectos, afeta na nossa qualidade do ar, afeta no calor, que quanto menos árvore tem, afeta também na camada de ozônio, que também vai afetar na temperatura geral do planeta. Então vai ficar mais quente ou vai ficar um frio mais extremo. Então são várias as importâncias das plantas. O mais importante para vocês, no caso, agora, é vocês entenderem isso aqui. Fotossíntese. A planta pega um gás chamado gás carbônico do ar, transforma em gás oxigênio, transformando aquilo ali em alimento. Então, ela meio que pega o gás, se alimenta, o que sobra ela joga, que é oxigênio. Entenderam? É isso. Essa é a parte mais importante, entender esse processo de alimentação, de fonte de energia das plantas. Então, se eu perguntar como que as plantas conseguem energia, pela fotossíntese e pelas raízes, né? Não só energia, eu acho que posso colocar como alimentos, né? Como que ela se alimenta? Pela raiz e pela fotossíntese. Se eu perguntar o que é planta terrestre, fixa no solo. O que é planta epífitas? São plantas que estão fixadas em rochas ou em outras plantas. E plantas aquáticas, que é o mais fácil de lembrar, né? Também terrestre é quase igual, quase tão fácil quanto. Planta terrestre, planta aquática são os mais fáceis. O mais estranho ali é a epífita. Plantas aquáticas são as plantas que estão na água, não só no mar. No mar, no rio, na lagoa, na poça. Se ela se dá bem na água, somente na água, nesse monte de água, ela é uma planta aquática, porque uma planta normal, se você colocar em tanta água, ela morre, ela não consegue sobreviver. Somente plantas aquáticas conseguem viver em água. Se não é muita água, a planta não consegue processar. Bom, é isso. A gente, então, terminando ciências, finalizamos as atividades de hoje. E amanhã a gente estuda a próxima matéria, né? Que eu fiz aquela troca de dias pra gente ficar segunda e terça mais de boa.
mais easy, que daí eu consigo, se bem que foi uma correria segunda e terça, mas eu consigo dar um parecer para vocês, mesmo estando em sala, e daí na quarta, quinta e sexta a gente vê as outras matérias. Hoje a gente viu ciências, amanhã a gente vê então, não, geografia, história, já não lembro. Mas é um dessas duas. Amanhã a gente conversa. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a matéria de hoje, é só mandar mensagem que eu ajudo. Até!